Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você estiver nos assistindo. Meu nome é Sérgio W. Soares, estamos dando início a mais um Auxílio ao Evangelho no Lar. Este é o de número 40, onde vamos estudar, olha aqui, Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos no capítulo 5, é aquele que fala, bem-aventurados os aflitos. E nós estudaremos hoje o item 24, Instruções dos Espíritos, onde eles abordam o tema A Desgraça Real. O que é uma desgraça real? O que é uma desgraça ilusória? Como é que está a nossa avaliação do que é desgraça e do que não é? Vamos compreender melhor tudo isso no estudo de hoje, tá bom? Então, vamos lá, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Nossa página na internet, você está vendo aí, www.evangelionolar2012.blogspot.com. Entrando lá, o que você vai encontrar? Toda sexta-feira, não tem erro, não tem falta, toda sexta-feira um novo vídeo. Vai encontrar o texto do Evangelho, vai encontrar o texto da página de preparo. Hoje, é do livro Vinha de Luz, do Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier. Vai encontrar, além desses textos, ao lado de cada palavrinha mais complicada, o significado das palavras mais difíceis, para você não ter que fazer o teu estudo com o dicionário do lado, tendo que interromper o estudo para ficar consultando o dicionário. Então, logo ao lado de cada palavrinha, a gente já põe o significado. Vai encontrar o Tira Dúvidas do Evangelho no Lar. Todas as dúvidas que você tiver, você pode tirar conosco lá no nosso site, ou então mandando uma mensagem, um WhatsApp pra gente. Qual é o número do nosso WhatsApp? Olha aí, Para quem está fora do Brasil, e são muitas pessoas fora do Brasil, você tem que colocar o 55, que é o código brasileiro. Quem já está no Brasil, 21 99247-5631, repetindo, 21 99247-5631, tá legal? Bom, além do tirar dúvidas pelo WhatsApp, você pode também tirar sua dúvida por e-mail. E qual é o e-mail? Olha aí também o e-mail, amor, perdão e fé, @gmail.com. Amor, perdão e fé, @gmail.com. Então você pode mandar sua mensagem, pode tirar sua dúvida, não tem problema nenhum com relação a isso, tá joia? A gente comenta também, muitos amigos curtem a nossa página no Facebook. Qual é a página no Facebook? Olha aí também, www.facebook.com/Evangelho no Lar 2012. Clica no curtir, clica no compartilhar. Vamos levar adiante cada vez mais essa proposta de luz, essa proposta do Evangelho no Lar. Tá ok? A gente informa também que esse estudo que você está assistindo agora, ele vai ao ar toda sexta-feira, 9 da noite, na Rádio Espiritismo. Olha aí o link, www.radioespiritismo.com.br. Se você tiver aquele celular Android, aparelhos da Motorola, da Samsung, da LG, Alcatel, marcas desse tipo, você clica naquela Play Store, aí vai aparecer a lupa, você aperta ali e digita tudo junto, tá? Tem que ser tudo junto. Rádio Espiritismo. Digita tudo junto, não bota espaço não, bota tudo junto. Vai aparecer o link com o símbolo da Rádio Espiritismo. Aperta, clica em instalar e pronto, você tem a Rádio Espiritismo 24 horas por dia no seu celular. Se tiver alguma dúvida, pode mandar um zap pra gente que a gente responde também, a gente orienta, não tem problema nenhum com isso. E os celulares iPhone, iOS, também a mesma coisa. Vai na Apple Store, digita lá e você pode instalar também o aplicativo, ok? Vamos dar início então ao estudo de hoje com a prece de abertura. Vamos lá então.
Querido Deus, Mestre Jesus, espiritualidade amiga, benfeitores, nossos anjos da guarda, todos aqueles encarnados e desencarnados que se fazem presentes nesse momento, obrigado por mais esta oportunidade de estudo, de aprendizado, de conhecimentos, de reflexões, de esclarecimentos, onde, desde já, agradecemos a presença dos anjos guardiães, que desde cedo já se encontram neste local, preparando, harmonizando, higienizando, limpando espiritualmente este lugar para o estudo de hoje. Agradecemos a Deus, a todos aqueles que aqui estão, e que possa o estudo de hoje transcorrer num clima de muita paz, de muito amor, de muita alegria, de muita tranquilidade, e que possamos absorver cada conteúdo que for mostrado no estudo de hoje, que assim seja, graças a Deus. Então, feita aí a prece de abertura, vamos para a página de preparo. Página de preparo é o capítulo 80 do livro Vinha de Luz. O autor foi o Espírito Emmanuel. Quem psicografou foi o Chico Xavier. Qual é o título desse capítulo 80? É Como Sofres? Então, vamos estudar isso aí. Ele começa com uma citação de Pedro, que está em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 16. Então, o que o Pedro falou? Ele falou o seguinte: mas se padece, se sofre como cristão, não se envergonhe. Antes, glorifique a Deus nessa parte. Dê glória a Deus, agradeça a Deus nessa parte. Se você estiver com um sofrimento cristão. Mas, Sérgio, o que é um sofrimento cristão? Como é que funciona isso? Um sofrimento cristão é um sofrimento onde a gente trabalha a resignação, a compreensão, o discernimento de que aquilo é algo necessário para o nosso progresso, para a nossa evolução, para o nosso desenvolvimento. Ele é um sofrimento momentâneo, mas que futuramente vai nos fazer bem. Eu vou fazer uma comparação. Imagine uma criança que precisa tomar uma injeção. Durante aquela injeção ela sofre, ela chora, ela reclama. Mas veja, é um sofrimento que vai trazer um benefício para aquela criança lá na frente. Então, comparando, esse como sofres, ele fala isso: se sofres como cristão, não se envergonhe. Antes, glorifique a Deus nessa parte. Então vamos ver o que o Emmanuel tem para nos explicar em relação a isso, tá? Ele fala assim: não basta sofrer simplesmente para ascender, para subir, para evoluir, até a glória espiritual. Indispensável é saber sofrer, extraindo as bênçãos de luz que a dor oferece ao coração sequioso de paz. Sequioso é com sede, com desejo de paz. Vamos lá, hein? Ele fala o seguinte: não basta sofrer simplesmente para subir para a glória espiritual. Então ele fala que isso não basta, é preciso você ter o teu sentimento para isso.
Que às vezes tem aquele cara que sofre, mas é por interesse. Então ele está sofrendo com uma causa nobre ou com uma causa interesseira. Tem uma diferença aí. Então ele fala, saber sofrer, extraindo as bênçãos de luz que a dor oferece ao coração sequioso de paz. Muita gente padece, sofre, né? Mas quantas criaturas se complicam angustiadamente por não saberem aproveitar as provas retificadoras e santificantes. Retificadoras são as provas que nos corrigem. Eu faço uma prova na escola e tirei nota 0. E aí eu vou reclamar, vou sofrer, vou falar que a culpa é do professor, vou reclamar com o diretor da escola, vou mudar de escola e por aí vai. Ele coloca provas retificadoras. Então eu tirei a nota baixa. Por que ao invés de eu reclamar com o professor, por que ao invés de eu reclamar com o diretor, por que ao invés de eu mandar minha mãe para a escola para reclamar com todo mundo, por que ao invés de eu mudar de escola, eu não faço o seguinte, falando bem no popular, eu tomo vergonha na cara e resolvo estudar. Se eu tomar vergonha na cara e resolver estudar, eu não vou tirar nota baixa na escola. Então veja, por isso ele fala o sofrimento como uma prova retificadora. É uma situação para que ele se construa, ele se modifique, ele se melhore. Porque se ele preferir reclamar e mudar de escola, sabe o que vai acontecer na outra escola? Ele também vai tirar nota baixa, o cara não estuda. Mas ele quer tirar nota alta se ele não estuda? E aí ele vai reclamar de novo com o professor, vai mandar a mãe de novo lá na escola, vai reclamar com o diretor, vai mudar ele, vai para outra escola. Então essa prova, quando ele fala, né, não basta sofrer para ascender, esse cara que está fazendo isso, ele vai sofrer eternamente, não vai subir para lugar nenhum, não vai crescer para lugar nenhum. Ele vai sofrer de tirar nota baixa toda a prova, toda hora ter problema, mas ele está trabalhando a sua reforma íntima, a sua construção, a sua evolução, a sua percepção daquilo que é importante ou não, de enxergar, peraí, tirar nota baixa, eu estou colhendo um fruto que eu não gosto, mas é por quê? Porque eu estou plantando isso. Se eu estudar, eu me esforçar, eu vou conseguir tirar nota boa. É muito natural, é muito óbvio. Mas por que será que não é tão óbvio nas situações do nosso dia a dia? Nos nossos relacionamentos dentro de casa, com esposa, marido, filhos, pais, avós, vizinhos, primos, tias, tios, com colegas de trabalho, com colegas de faculdade ou de escola. Veja, a grande questão aí é a gente trabalhar essa percepção. É tão óbvio como isso que a gente acabou de citar. Percebe? Então ele coloca: vemos os que recebem a calúnia transmitindo-a aos vizinhos, os que são atormentados por acusações, arrastando companheiros para as perturbações que os assaltam, e os que pretendem eliminar enfermidades reparadoras com a desesperação. Ele tem uma enfermidade, às vezes é para ele parar, para ele pensar, para ele se cuidar mais, para ele refletir por que ele está com aquela enfermidade, se foi por uma razão desta vida ou uma razão de uma vida passada. O que ele pode aprender com aquela enfermidade? Ao invés de reclamar da enfermidade,
Qual é a lição que eu posso tirar desta enfermidade? É esse o grande ponto. Mas ele prefere trabalhar com a desesperação. Então Emmanuel fala, né, que começa a acontecer esse tipo de problema, esse tipo de situação com as pessoas. Outro ponto aqui, ele fala, olha só, quantos corações se transformam em poços envenenados de ódio, de amargura, porque pequenos sofrimentos lhes invadiram o círculo pessoal. No popular, tempestade em copo d'água. Aconteceu uma coisa que deixou contrariada aquela pessoa, pronto, desaba, chora e tudo mais. Hoje eu estava ouvindo na Rádio Espiritismo um programa falando sobre André Luiz. E a Solange Aguiar, que apresenta esse programa, ela estava contando que o André Luiz narra que ele teve, uma das razões dele ter se perdido na vida em alguns aspectos, que ele poderia ter sido melhor, foi do excesso de generosidade dos pais dele. Por quê? Não colocaram limites para ele em relação a algumas coisas. Às vezes o pai acha que está sendo bondoso demais, que está sendo, olha como eu sou um pai bom, eu deixo meu filho fazer tudo. Mas nem sempre deixar fazer tudo é o melhor para aquele jovem, para aquele filho, porque nem sempre ele enxerga, ele tem maturidade suficiente para compreender aquilo. E André Luiz reconhece isso. E aí, em geral, aquela pessoa cujos pais são generosos em excesso, veja, não estou falando de não ser generoso, mas eu estou falando de ter critérios, de ter limites. Quando não tem isso, essa pessoa fica acostumada a ganhar tudo, a receber tudo, porque dentro de casa tem isso. Mas na vida vai ser assim? Não vai. E aí na hora que acontece uma coisa que deixa aquela pessoa contrariada, ela faz aquela tempestade no copo d'água, aquilo que a gente acabou de falar. Seus corações se transformam em poços envenenados de ódio, amargura, porque pequenos sofrimentos lhes invadiram o círculo pessoal. Se tivesse tido talvez aquela educação, com os limites, com o pai e a mãe explicando, isso aqui não pode, é por isso, rapaz, faz, se esforça, vamos lá, você vai conseguir, seria uma outra situação. Os pais têm uma missão muito importante. É lógico que o caminho que seus filhos resolver, o caminho, né, que o filho ou a filha resolver tomar, faz parte do livre-arbítrio. Eu não tenho como dizer que meu filho e minha filha vão para um caminho bom ou um caminho errado. Mas eu trabalhando isso, esses limites, essa boa educação, a prática do Evangelho no lar desde cedo. Desde cedo, são valores morais que você vai ensinando toda semana falando dessas coisas. Olha, uma das razões da importância do Evangelho no lar. Então isso tudo, depois que seu filho cresce, seja qual for o caminho que ele resolva tomar na vida, mas você fica com um sentimento muito bom. Fiz aquilo que devia ter feito. Dei a eles todas as orientações. Mostrei todos os caminhos. Então veja que diferença isso faz, né? Ele estava falando então, são vários que passam a ficar com raiva, com ódio, amargura, porque teve um probleminha. E o Emmanuel fala assim, não são poucos os que batem a porta da desilusão, da descrença,
da desconfiança ou da revolta injustificáveis em razão de alguns caprichos desatendidos, não atendidos. O sujeito chega e pede e quer. Eu acredito em Deus, então eu vou pedir a Deus para ter um namorado, para ter uma namorada, para eu ganhar dinheiro, para eu ter isso, para eu ter aquilo, aí não tem, aí pronto, aí se revolta contra Deus. Eu não acredito em Deus, não acredito em nada disso. Será que é por aí? Ou será que ela está se comportando igual uma criança de 2, 3 anos? Eu acho que algumas nem se comportam desse jeito. Tem criança de 2, 3 anos que tem uma resignação, tem uma compreensão. E a gente vê adulto assim que fica. Uma vez eu estava dando passe na casa espírita, e aí veio a pessoa para receber o passe, e aí o sujeito, que veio, ele virou para mim e falou assim: Sérgio, que tinha o meu nome, escrito na camisa, na camisa da casa espírita, e cada médium passista tinha o nome escrito. Então, Sérgio, eu quero te fazer um pedido, que é o seguinte: nesse passe, eu tô afim de uma menina, que eu tô afinzão de chegar em cima dela, entendeu? Então, a hora é essa, mas você tem que dar um passe bacana, que é para eu conseguir chegar ali junto e não sei o que lá. Eu fiquei olhando para ele, eu fiquei assim: façamos uma prece, uma oração, mas ele tem que fazer a parte dele. E olha, vou falar uma coisa, cá entre nós, a primeira coisa que esse rapaz tinha que fazer, acho que era escovar os dentes. Porque eu acho que ele tinha comido, tinha acabado de almoçar, acho que foi um bife bem acebolado que ele tinha. Eu suponho isso, que quando ele falou, eu pensei: meu Deus do céu, eu que estou aqui para dar o passe, eu estou prendendo a respiração para dar esse passe, e ele falando como se eu tivesse para fazer a pessoa lá, a menina, ficar namorando com ele, tal. Aí ele vai chegar perto com aquele mau hálito do bife acebolado, aí ele vai botar a culpa em Deus porque ele não conseguiu a menina. Será que é isso? Olha aí que a gente está falando. Alguns de seus caprichos que não foram atendidos. Mas e a parte dele? Como eu falei, escovar o dentinho. Aquela pasta de dente, a escova, só pronto, vai ficar escovadinho, vai ficar cheirosinho. A chance dele conseguir sucesso com aquela menina vai ser muito maior. E muitas vezes, vamos utilizar esse exemplo, muitas vezes, por que ele não consegue aquela menina? É porque ele não escova o dente. Então, vai ser necessário, para ele perceber a importância de escovar os dentes, ele vai ter que tentar namorar 30 meninas, e as 30 meninas vão dar o fora enquanto ele estiver com aquele cheiro do bife acebolado que ele gosta de comer. Nada contra o bife acebolado, mas ele escovar o dente depois de comer o bife acebolado é fundamental para a higiene bucal. Outras pessoas vão ter que aprender, talvez, não é porque está querendo beijar a menina, mas vai aprender a importância da higiene bucal na hora que tiver com o dente cheio de cárie, cheio de problema, tendo que ir ao dentista, arrancar dente, botar aquela máquina na pé, aquele barulhinho. Todos nós temos que aprender. Aí eu vou reclamar que eu estou indo no dentista? Não, eu vou pensar: caramba, eu tinha que ter aprendido, eu tinha que ter refletido sobre isso. Deixa eu me cuidar mais, deixa eu me lembrar mais de escovar o dente. Na hora que me der preguiça, opa, deixa eu largar a preguiça e tratar de fazer a minha parte. E não ficar reclamando, ficar revoltado, com revolta contra Deus, contra o anjo da guarda, contra os mentores, por causa disso. Por quê? Ele está colhendo aquilo que ele plantou.
Ele plantou limão, ele não gosta de limão, ele plantou limão. Na hora de colher limão é inevitável. E aí ele vai culpar Deus, vai culpar o mentor espiritual, o anjo da guarda, todo mundo porque ele não está colhendo laranja? Ele queria plantar limão e colher laranja? Não tem como. Então ele vai precisar passar por isso para se desenvolver, para crescer. Com relação ao rapaz do passe, só para tirar a curiosidade, eu falei com ele, façamos uma prece, né? Veja, independente de você conseguir ou não conseguir ficar com a menina, trabalhe bons valores, boas ações, boas atitudes no seu dia a dia, bons valores, bons hábitos, independente de ser essa menina ou não, por uma questão de afinidade, você haverá de encontrar alguém compatível com os seus valores, pela própria lei de atração, pela própria lei de afinidade. E aí eu dei o passe nele. O que aconteceu depois eu não faço a menor ideia. Tá ok? Vamos continuar aqui. Então ele fala assim: seria útil sofrer com a volúpia, aquela satisfação íntima, né, de estender o sofrimento aos outros? Eu tô sofrendo, quer saber? Eu tô sofrendo, eu vou botar todo mundo para sofrer também. Ah, será que é por aí? Não seria isso agravar a dívida? O ato de agressão ao credor somente porque resolveu ele chamar-nos às contas? Eu vou quitar o meu débito, eu plantei errado, eu tenho que colher limão, não gosto de limão, é azedo, eu não gosto, e porque eu estou tendo que colher limão, porque fui eu que plantei, eu resolvo colocar minha esposa, meus filhos, meu pai, minha mãe, meus vizinhos, meus caras, todo mundo para colher limão. Mas Sérgio, eu não plantei limão, azar, não interessa, vai todo mundo colher limão. Aí é aquela pessoa que está com raiva de alguma coisa e chega em casa e descarrega a sua raiva nas pessoas que não tem nada a ver. Que uma vez a pessoa até releva, na segunda releva também, mas às vezes chega um ponto que a pessoa se afasta pela própria lei de afinidade. E aí como é que fica? Percebe isso? Vamos continuar. Raros homens aprendem a encontrar o proveito das tribulações, das dificuldades. São raros os que conseguem encontrar o proveito. A maioria menospreza a oportunidade de edificação, de evolução, de progresso, né? E, sobretudo, agrava os próprios débitos. Ela acaba se complicando mais ainda, confundindo o próximo e precipitando companheiros em zonas perturbadas do caminho evolutivo. Todas as criaturas sofrem no cadinho das experiências necessárias, mas bem poucos espíritos sabem padecer, sofrer como cristãos, glorificando a Deus. Graças a Deus essa situação está acontecendo comigo, porque agora eu estou enxergando, agora eu estou visualizando e agora eu posso me modificar para melhor. É esse o caminho, é esse o pensamento, o foco que a gente deve ter. Ok? Bom, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 24, Instruções dos Espíritos, a desgraça real. Foi uma mensagem enviada pelo Espírito Delfina de... eu acho que se fala Girardin. Deve ser isso. Escreve Girardin. Imagino que seja Girardin. Ela mandou essa mensagem em Paris no ano de 1861. Então vamos entender essa desgraça real aí, o que é desgraça mesmo, né? Toda a gente fala da desgraça, toda a gente já a sentiu e julga conhecer-lhe o caráter múltiplo. Eu conheço desgraça de tudo quanto é jeito. A pessoa adora falar isso, né? Venho eu dizer-vos que quase toda a gente se engana e que a desgraça real não é absolutamente
o que os homens, isto é, os desgraçados, o supõem. Eles veem na miséria, no fogão sem lume, no fogão sem fogo, né? No credor que ameaça, no berço que o anjo sorridente desapareceu. Então ele fala, no caso de uma criança que desencarna, ela poeticamente falou, né? No berço que o anjo sorridente desapareceu. Então ele fala, naquele berço, naquela criancinha que desencarnou, que morreu, nas lágrimas, no féretro, na tumba, né? No caixão, que se acompanha de cabeça descoberta e com o coração despedaçado, na angústia da traição, na desnudação do orgulho que desejara envolver-se em púrpura. Púrpura o que? Vestimentas de rei, né? O cara estava fazendo uma imagem, aquela coisa toda, e de repente é desmascarado por alguém. Ou às vezes não é nem desmascarado, às vezes ele é caluniado também, pode ser, né? Ele fala então, ó, aquele orgulho que ele queria se envolver nessa vestimenta de rei e mal oculta a sua nudez sob os andrajos da vaidade. Andrajos, os trapos. O cara, ele é um maltrapilho, ele queria se vestir como rei e passar a impressão para todo mundo que ele é aquele rei, de que ele é aquela coisa, aquela ostentação, de ser algo que verdadeiramente ele não é. Então, acontecem essas situações. Aí ele diz, né? Há tudo isso e há muitas coisas mais se dá o nome de desgraça na linguagem humana. Sim, é desgraça para os que só veem o presente. A verdadeira desgraça, porém, está nas consequências de um fato mais do que no próprio fato. As consequências de um fato mais do que no próprio fato. Porque às vezes acontece um evento comigo e eu posso transformar aquilo em algo bom ou ruim. Já contei aqui em evangelhos anteriores a situação de um sujeito que era alcoólatra, 2 irmãos, tá? Então, um deles, alcoólatra. E aí, ele desgraçou a vida, né? Com isso. E perguntaram para ele, meu filho, mas por que você é alcoólatra? Aí ele falou, é porque meu pai bebe. Desde que eu nasci, meu pai bebe. Nas festinhas da escola, meu pai chegava bêbado, passava um vexame danado. Meu pai gastava o dinheiro do salário com álcool, faltava comida dentro de casa. E acontecia isso e aquilo, tudo porque o pai dele bebia. E como desde criança ele viu o pai dele bebendo, ele acabou bebendo também. Olha aí o fato, né, que a gente acabou de comentar. Consequência de um fato mais do que o próprio fato. Ele se tornou alcoólatra. A consequência foi pior do que aquele fato do pai ser alcoólatra. Mas o outro irmão nunca tomou uma gota de álcool. E perguntaram para ele também, meu filho, por que você nunca tomou uma gota de álcool? E ele falou, era porque meu pai, desde que eu nasci, ele bebia. Nas festinhas da escola ele chegava bêbado, passava um vexame. E o salário dele ele gastava com a bebida, faltava comida dentro de casa, pelas mesmas razões que o outro resolveu dizer que se tornou alcoólatra. O outro irmão nunca colocou uma gota de álcool na boca. Então veja, volto a falar. A desgraça está nas consequências de um fato mais do que no próprio fato. O fato, o pai é alcoólatra. As consequências. Um resolveu trabalhar aquilo, opa, eu sofro com isso por ter o pai assim e vou trabalhar os bons valores. Já o outro, eu sofro com isso e resolveu então dar continuidade àquilo. Quando
quantas situações parecidas, né? Aqui você tem um exemplo, só para comparação, só para a gente poder compreender melhor, mas quantos fatos e situações na nossa vida a gente não acaba sendo assim? Eu fui grosso com o outro, porque o outro é grosso comigo. Ah, tá. E por que você não fala assim, eu fui simpático com o outro, porque aquele outro foi grosso comigo na hora de falar, foi rude comigo na hora de falar? E quer saber, ser rude é muito ruim. Eu não vou fazer isso com ninguém. Veja, tantas reflexões, né? Ele continua falando ali. Dizei-me se um acontecimento considerado ditoso, feliz na ocasião, mas se acarreta consequências funestas, né, tristes, não é realmente mais desgraçado do que outro, que a princípio causa viva contrariedade e acaba produzindo bem. Dizei-me se a tempestade que vos arranca as árvores, mas que saneia o ar, dissipando os miasmas, as impurezas insalubres, nocivas, né, que causariam a morte, não é antes uma felicidade do que uma infelicidade. A chuva incomoda e tal, mas essa chuva ela é importante para a gente ter água, ter tudo isso, e por aí vai. Para julgarmos de qualquer coisa, precisamos ver-lhe as consequências. Assim, para bem apreciarmos o que em realidade é ditoso, feliz, ou inditoso, infeliz para o homem, precisamos transportar-nos para além desta vida, porque é lá que as consequências se fazem sentir. É lá no plano espiritual que a gente vai perceber. É a hora de prestar contas. Ora, tudo o que se chama infelicidade, segundo as acanhadas vistas humanas, cessa com a vida corporal e encontra a sua compensação na vida futura, lá no plano espiritual. Vou revelar-vos a infelicidade sob uma nova forma, sob a forma bela e florida que acolheis e desejais com todas as veras de vossas almas iludidas. A infelicidade é a alegria, é o prazer, é o tumulto, é a vã agitação, é a satisfação louca da vaidade que fazem calar a consciência, que comprime a ação do pensamento, que atordoa o homem com relação ao seu futuro. A infelicidade é o ópio do esquecimento que ardentemente procurais conseguir. O ópio é aquilo que causa um entorpecimento, deixa ela moralmente perdida, desnorteada. Profundo isso que ele falou, né? Continuando aqui, ó. Esperai vós que chorais, tremei vós que rides, pois que o vosso corpo está satisfeito. A Deus não se engana, não se foge ao destino, e as provações credoras mais impiedosas do que a matilha, o bando, a corda, né, que a miséria desencadeia, vos espreitam o repouso ilusório para vos imergir de súbito na agonia da verdadeira infelicidade, daquela que surpreende a alma amolentada pela indiferença e pelo egoísmo. Quer ver uma coisa? A gente trabalha esses valores, acha que felicidade e infelicidade é aquela coisa momentânea, é aquela coisa passageira. Por exemplo, a juventude. Uma pessoa vai buscar um relacionamento porque aquela pessoa é bonitinha. Não vamos ser hipócritas. No primeiro momento, a gente olha assim a beleza da pessoa, a beleza física, a aparência física. É claro que a gente olha, mas é por isso que começa com a amizade, para depois vir o namoro, para depois vir o noivado, para depois vir o casamento. Porque naquela amizade foi uma atração física. Mas se aquele sujeito ele resolver se casar porque aquela pessoa é bonitinha, meu amigo, daqui a 40 anos, olha, você não vai ter então razão para gostar daquela pessoa. Olha aquela coisa passageira, olha aquela felicidade ilusória. Agora, se você de repente, com
começar a olhar os valores daquela pessoa, o caráter, a personalidade, a conduta, os valores morais, essa pessoa vai ser bonita a vida inteira. Esteja ela com o rosto lindinho dos seus 19 anos, esteja ela com as rugas dos 80 anos de idade. Percebe aí? Continuando. Cadê? Que, pois, o Espiritismo vos esclareça e recoloque para vós, sob verdadeiros prismas, a verdade e o erro, tão singularmente deformados pela vossa cegueira. Agireis então como bravos soldados, que longe de fugirem ao perigo, preferem as lutas dos combates arriscados à paz, que lhes não pode dar glória nem promoção. Ele vai à luta. Sabe que não tem glória, não tem promoção, não tem nada disso. O que importa é o soldado perder na réfrega, na luta, armas, na refrega, né? Armas, bagagens, uniformes, desde que saia vencedor e com glória. Ele foi, lutou, perdeu o uniforme, perdeu a arma, perdeu aquilo, mas ele venceu aquela guerra, venceu aquela batalha. Excelente, né? Então ele fala, que importa ao que tem fé no futuro deixar no campo de batalha da vida a riqueza e o manto de carne, contando que sua alma entre gloriosa no reino celeste. Eu trabalhar menos o apego material, o apego com as coisas, e trabalhar mais os valores morais e espirituais. Foi isso que ela falou, tá? Hora de fazer a prece pelas pessoas encarnadas ou desencarnadas. Eu vou começar a prece, quando eu disser pausou, você pausa aí e menciona o nome dessas pessoas, tá bom? Vamos lá então. Querido Deus, Mestre Jesus e Espíritos amigos, viemos neste instante fazer um pedido muito especial para cada irmãozinho e irmãzinha, encarnado ou desencarnado, amigo ou inimigo, onde quer que se encontre, que possa receber da espiritualidade amiga a ajuda, o auxílio, o fortalecimento e o esclarecimento. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Vamos mencionar o nome dessas pessoas, os nomes dessas pessoas. Pausou aí então. Soltou o pause, é hora da fluidificação da água. Então, fluidificação é a energização da água. Você pode então pegar aí uma garrafa, um copo, um vasilhame, coloca a água. E aí vamos colocar as mãos sobre essa água, tá? Se você quiser compreender melhor sobre isso, olha aí, programa Minutos de Espiritismo número 23, tem um estudo completo sobre isso, tá? Colocar as mãos sobre essa água e fazer a seguinte prece. Querido Deus, Mestre Jesus e Espíritos amigos e benfeitores, viemos neste instante pedir-lhes para que possa esta água, neste momento, receber os melhores fluidos, as melhores energias e vibrações, de maneira que, ao contato dela com nossos organismos, possa nos proporcionar tudo aquilo de bom, de importante ou de necessário a cada um de nós. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Então, colocando aqui a água. Saúde. Sérgio, eu posso dar água para o meu cachorrinho, para o meu gato, para o meu bichinho de estimação? Pode. Pode, Sérgio. Ó, eu vou te dar um clique, hein? Eu vou clicar ali no X, hein? Aonde que está escrito isso no livro dos Espíritos e tal? Você não vai achar, não. Pelo menos eu não achei. Se eu ouvi, eu não me lembro. Mas Chico Xavier dava para os seus bichos. Sabia disso? Olha só que interessante. Eu dou para os meus também. Hora da prece de encerramento. Vamos lá então. Querido Deus, Mestre Jesus, espiritualidade amiga e benfeitores, obrigado por mais esta oportunidade de estudo, aprendizado e conhecimento. Agradecemos aos anjos guardiães que aqui estiveram, harmonizando, limpando este ambiente, que possamos fazer por onde mantê-lo sempre limpo e harmonizado, e que possamos refletir todos os valores ensinados, além disso, colocá-los na prática em nosso dia a dia.
possamos estar aqui também reunidos na próxima semana para mais oportunidade de estudo e aprendizado. Que assim seja, graças a Deus. Então, é hora de dar tchau. Encontro marcado na semana que vem. Fiquem com Deus.